Tendência crítico-social. Esta tendência, pessoal, ela busca articular a transmissão de conhecimento com o desenvolvimento do pensamento crítico dos alunos, enfatizando a relação entre conteúdo escolar e realidade escolar. Lembramos sempre daquela situação onde devemos trazer conteúdos com base na realidade dos alunos. Agora, trazer conteúdo que realmente faça sentido, tá? E se eu quero trazer um conteúdo mais distante, é importante saber um pouquinho da realidade de cada um. Aquela avaliação da educação física que nós estudamos, educação física escolar, nós podemos fazer uma diagnóstica, uma formativa e uma somativa. Ali na diagnóstica, você já consegue ter um levantamento do que os alunos já têm de bagagem, do que eles já têm de conhecimento, para você poder trazer conteúdos ativos e relevantes para esses alunos, tá bom? Então vamos falar um pouquinho das principais características aí da tendência crítico-social dos conteúdos. Nós temos uma contextualização, né? Os conteúdos escolares são relacionados com a realidade social, histórica e cultural dos alunos, uma formação crítica. O objetivo é desenvolver a capacidade de análise crítica dos alunos sobre a realidade, questionando as relações sociais e estruturas de poder, uma participação ativa também, né? Um ser mais autônomo. A pedagogia crítica social dos conteúdos incentiva a participação dos alunos no processo de ensino-aprendizagem, tá? Mediação. O professor atua como mediador, facilitando a construção do conhecimento pelos alunos e promovendo a interação entre eles e o conteúdo. Então, agora não sou mais um ser tradicional, onde eu chego e deposito ali as informações, tá bom? Transformação social. Essa tendência, ela busca formar cidadãos conscientes e engajados, capazes de agir na transformação da sociedade. Bacana demais, galera. Vamos dar continuidade, tá? Qual que é o papel do professor com base nesta tendência, tá? O professor, na pedagogia crítico-social dos conteúdos, ele é um mediador entre o conhecimento sistematizado e a realidade social dos alunos. Então, eu pego aqui o conhecimento, trago aqui para a realidade da minha turma, né? Entendi já como funciona a minha turma, conheço bem a realidade, o local que está inserido, e aí eu trago um conteúdo bem ativo para eles, tá bom? Então, eu vou selecionar conteúdos relevantes e significativos, né? Criar um ambiente de aprendizagem que favoreça a participação ativa, estimular essa análise crítica dos alunos sobre o conteúdo e a realidade social, e também incentivar a participação dos alunos na construção do conhecimento. Dando sequência aqui, tendência crítico-social da educação geral, aí nós já estudamos, entendemos, né, a diferença dessa tendência crítico-social para abordagens pedagógicas, tá? É importante diferenciar isso e vocês saber que dentro da abordagem pedagógica, o que faz parte de uma crítico-social é a crítico-superadora e a crítico-emancipatória, tá? Essas caem muito em prova, pessoal. Atenção, vamos estudar um pouquinho, falar um pouquinho mais sobre ela, inclusive, tá? Vamos falar sobre aqui, ó, psicomotora, desenvolvimentista, mas crítica emancipatória e crítica superadora caem muito em prova, tá bom? Vamos lá. A tendência crítica social, ela defende a educação como meio de transformação social. Propõe que os conteúdos escolares sejam trabalhados de forma crítica e contextualizada. Trago aqui agora voltado para a realidade do aluno, o que o aluno tem de bagagem, o que ele tem de entendimento sobre brincadeiras, atividades físicas que ele já faz ali em casa, na rua, puxando para o lado da educação física, tá bom? E aí a gente consegue fazer ali uma aula, planejar uma aula voltado para a realidade do aluno, tem as condições financeiras também que é interessante a gente estar observando e por aí vai. Beleza? O papel do professor é o papel mediador e não mais o tradicional tecnicista, tá bom? Agora eu trago conteúdo, eu faço esse intermédio, né? E preciso que o aluno seja um crítico, participativo, ativo, autônomo, tá? Para que seja esta tendência. Não sou mais da forma tradicionalista. Primeiro eu vou falar da psicomotora, que ela está ligada ao desenvolvimento motor, não crítico social, tá? A desenvolvimentista, focada nas fases do desenvolvimento. Vou explicar cada uma também, tá? Pensadores que traz as fases, então vai ser planejada com base na idade, né? No desenvolvimento, com base na maturidade, por aí vai. Construtivista está ligado à teoria de Jean Piaget,
aprendizagem significativa. Ela é parcialmente uma crítica social, mas não vamos falar muito como crítica social, tá? Vamos dar atenção para a crítica superadora, que tem coletivo de autores. Esta sim é explicitamente fundamentada na tendência crítico-social dos conteúdos, tá? Crítico emancipatória de Kant também tem base no pensamento crítico-social, mas voltada para a emancipação do sujeito. Beleza, pessoal? Continua na aula, que tem coisa boa vindo aí. Vamos lá? Abordagens pedagógicas, vamos falar sobre psicomotora, beleza? Pessoal, essa abordagem psicomotora, nós podemos trabalhar muito, inclusive, ela é muito aplicada na educação infantil, tá? Ali o público é um público que você consegue já trabalhar a coordenação, o equilíbrio, a lateralidade, né? E importante também porque integra corpo e mente, então eu não só faço agora os movimentos e tudo mais, eu preciso da socialização também, tá? Nesta fase, anos iniciais, eles são muito egocêntricos, o mundo gira em torno deles apenas. Se você colocar um futebol ou um futsal, por exemplo, para que eles joguem, não sabem tocar a bola. Pessoal, o egocentrismo está muito forte nessa faixa etária. Então, assim, trabalha aquela coordenação, o equilíbrio, lateralidade, mas também saber socializar. Então, na abordagem psicomotora, traz isso. Tem o movimento como base do desenvolvimento global, então motor, cognitivo, afetivo, beleza? E aí nós podemos montar um planejamento de aula voltados para essas situações, tá? Vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Abordagem psicomotora em um plano de aula. Nós temos o objetivo geral, que é dançar. Só que nós temos o específico, que é a socialização. Levar o aluno a comunicar-se e relacionar-se bem com os demais, tá? A fim de manter uma certa harmonia, disciplina, união, interação dos grupos quando necessário em sala de aula. Qual é os conteúdos? Noção de espaço, noções de níveis, esquema corporal, coordenação motora, ritmo, fluência e criatividade. Ok? Vamos nessa, pessoal. Tem muita coisa boa ainda. Vamos lá. Importante também a desenvolvimentista, fundamentada no estudo de Galahu. Ele traz, inclusive, toda essa noção dos estágios, tá? De codificação, pré-controle. E vamos falar rapidinho sobre, mas é importante também você pegar e estudar um pouco mais a fundo esta questão. O que nós estamos passando aqui é o básico, o resumo, para que você chegue na prova, você já tenha essa noção do que é a abordagem desenvolvimentista, tá ok? Então vamos lá. Qual que é o foco? O foco nessa abordagem é o desenvolvimento motor ao longo das fases da vida. Propõe atividades adequadas à faixa etária. Objetivo, a aquisição e aperfeiçoamento de habilidades motoras fundamentais. Então, nós pegamos rápido aqui esse esqueminha de Galahu, tá? Nós temos a fase do movimento reflexo, fase do movimento rudimentar, fase do movimento fundamental, fase do movimento especializado. Interessante, você consegue comparar as idades também, do lado esquerdo. Do lado direito, ele já traz uma outra situação, que são os estágios, né? Pessoal, cai em prova, sim, cai em prova, tá? Esse esqueminha de Galahu cai em prova principalmente essa questão da ordem, para você colocar, primeira coisa, movimento reflexo. É aquele movimento de 4 meses a 1 ano, é só o reflexo, é involuntário, é movimentos involuntários. Desde o útero, olha só, desde o útero já tem os movimentos reflexos, tá? Então, primeiro movimento reflexo, depois nós viemos ali na fase do movimento rudimentar, ok? Que aí vem o estágio do pré-controle, estágio de inibição do reflexo, que é de 1 a 2 anos, tá bom? Fase do movimento fundamental já vai de 2 a 3 anos, até 5 a 7 anos ali, tá? Porque pegamos estágio, por exemplo, o estágio inicial, estágio elementar emergente e estágio de proficiência. Então, nós estamos na parte fundamental. Quando falar da fase do movimento especializado, então ali nós já estamos numa idade mais avançada, de 7 ali a 14 anos ou mais, tá? E também tem os estágios. Falando por cima, estágio de transição, estágio de aplicação, estágio de utilização ao longo da vida. Estágio de utilização ao longo da vida é tudo que você já aprendeu que vai utilizar ao longo da sua vida, tá? Resumindo aqui para vocês o esquema de Galahu, é importante, como eu disse, dar uma olhadinha em específico, tá ok? Para poder entender melhor, porque cai em prova também, beleza? Pessoal, qual que é o papel do professor na abordagem desenvolvimentista que eu trago, que é muito importante? É diagnosticar
em que fase motor o aluno se encontra. Então, olha só, de 1 a 2 anos, de 2 a 3 anos, nós entendemos que dá para trabalhar isso. É importante se saber desta forma também, tá? Propor atividades adequadas ao estágio, evitando frustrações e desafios excessivos. Eu não trago uma atividade que basicamente impossível para a idade dele de estar fazendo, né? Então, dentro da realidade dele, eu consigo fazer isso. Beleza, pessoal? Vamos embora. Vamos lá, galera. Construtivista. Esta abordagem influenciada por Piaget e Vygotsky é uma aprendizagem que ocorre pela interação do aluno com o meio. Valoriza a aprendizagem significativa e a autonomia do aluno. Então, agora eu trago o que está voltado para a realidade dele. Eu tenho que trazer algo realmente significativo. Eu tenho que construir esta autonomia. Eu tenho que ter este aluno crítico, participativo e ativo. Tá? E o erro ele é visto como parte do processo de aprendizagem. Errar é normal. Em um plano de aula, vamos colocar ali que o objetivo é dançar, tá? O objetivo específico é fazer com que os alunos constroem uma coreografia, tá ok? O que eu posso estar trazendo de conteúdo? Noções de espaço, direções, níveis de lateralidade, ritmo, fluência, criatividade. Eu preciso de fazer com que ele construa esta aula, tá? Eu sou o mediador, eu trouxe a proposta, mas quem cria, quem constrói, quem desenvolve é o aluno nessa abordagem construtivista. Pessoal, temos a abordagem sistêmica que não cai tanto em prova, mas é bom também estarmos preparados, tá? Sistêmica. Enxerga o ser humano de forma integral, de forma biológica, psicológica, social, cultural. Então, enxerga o ser humano ali como um todo nesta abordagem. O movimento, ele é como parte de um sistema amplo de relações, valoriza a interdisciplinaridade e visão holística. O aluno ele é visto como um sujeito ativo dentro de um contexto maior, tá? Então, nesta abordagem sistêmica, não podemos esquecer, e ponto-chave, que o aluno, o ser humano, tem que ser visto de forma integral, biológico, psicológico, social e cultural, beleza? E aqui estamos na saúde renovada, ela surge ali nos anos de 1980 a 90, tá? O foco, qualidade de vida, a aptidão física e prevenção de doenças. Lembramos ali da tendência higienista, né, que já estudamos aqui no EducaDF, tá, pessoal? E aí, quando lembrar de saúde renovada, abordagem, vamos lembrar de saúde mesmo, tá? Qualidade de vida, aptidão física, prevenção de doenças. A educação física é voltada à promoção da saúde. Atividades físicas planejadas para combater o sedentarismo, tá? É muito importante nós sabermos desta tendência, ou melhor, desta abordagem pedagógica, tá? Para poder trabalhar também de uma forma voltada para a saúde, beleza? E aqui nós entramos em uma abordagem que cai em prova. Não cai não, ela despenca em prova, pessoal, despenca. Alô, meus alunos do EducaDF. Crítico Superadora, aí sim, elaborada pelo Coletivo de Autores, 1992. Pessoal, Coletivo de Autores, nós temos que olhar passo a passo, capítulo por capítulo, que ele é muito importante, tá? Cai em prova demais. Base na tendência crítica social dos conteúdos, como dito no início. A educação física deve trabalhar a cultura corporal, pessoal, jogos, danças, lutas, esportes e ginástica. Qual que é o objetivo? É formar alunos críticos e conscientes, superando visões tecnicistas. Então, olha só, qual que é a ideia? Olha o nome, crítico superador, e aqui no finalzinho eu trago para vocês superando visões tecnicistas. Então, agora eu não olho mais de uma forma mecânica. E agora eu entendo que eu tenho que ter um aluno crítico, participativo, ativo, autônomo. Ou seja, preciso superar isso e agora, através disso, trabalhar a cultura corporal de uma forma geral, com jogos, danças, lutas, esportes, ginástica, tá ok? Então, crítico superadora, pessoal, cai demais e nós não vamos confundir mais com crítica emancipatória, tá ok? Segue a aula na crítica superadora, que eu vou trazer mais coisas para você fixar e entender a diferença também, tá ok? E olha só, continuando aqui na crítica superadora, já falamos que é uma abordagem pedagógica ligada à educação física que visa aprofundar a compreensão da cultura corporal, como jogos, esportes, lutas, danças, tá? Como meio para a transformação social, baseando no materialismo histórico dialético de Karl Marx, tá ok?
ela se opõe ao modelo tradicional, focado na aptidão física. Vamos superar essa ideia de que a educação física também é trabalhar só corpo, tá? É só movimento, tá ok? Eu preciso de superar isso, propondo que os conteúdos agora eles sejam selecionados e organizados para que os alunos reflitam criticamente sobre a realidade, construam a sua identidade de classe e atuem na busca por justiça social. Cai muito em prova sempre que ouvimos essa situação de justiça social, tá? Nós vamos lembrar de crítico superador. Características principais, objeto de estudo, a cultura corporal e suas diversas manifestações. Fundamentação teórica. O materialismo histórico dialético, que considera a sociedade em suas contradições e busca sua superação. Tá? O objetivo, a transformação social e a afirmação dos interesses das camadas populares através da reflexão crítica e da ação. Lá no coletivo de autores, galera, fala muito bem sobre isso, explica bem legal também. Crítico emancipatória, proposta por Kans, movimento visto como fenômeno cultural e social, não apenas motor. ênfase na comunicação e expressão corporal. O objetivo, pessoal, aqui é desenvolver a autonomia, reflexão crítica e a emancipação do aluno. Olha só, é o livro aqui, ó, a Transformação Didático-Pedagógica, tá, de Eleanor Kans. Temos a Crítico Superadora, que temos coletivos de autores, né? Então, você pode estar lendo, sim, esses livros, que é importante também você entender de uma forma geral, de uma forma ampla, você saber, de fato, sobre essas abordagens, tá? Aqui no EducaDF, é de uma forma prática e resumida. Para a questão de prova, eu preciso saber as diferenças com praticidade, tá? Autor, Kans. Coletivo de autores na crítica superadora, tá? E tem diferença para emancipatória. Então, eu preciso saber dessa forma. Cai e despenca em prova essas duas abordagens, tá ok? Então vamos lá, pessoal. Próxima aula aí a seguir é a diferença. Vamos nessa? Então vamos lá, pessoal. Diferença crítico superadora para crítico emancipatória, beleza? A abordagem crítico superadora, ela foca na leitura crítica da realidade e superação de um modelo tradicional de ensino através de um resgate histórico da cultura corporal. Então, quando nós falamos de críticos superadoras, lembramos, então, de superar o modelo mecânico, tecnicista, tradicional de ensino, ok? Enquanto na abordagem crítica emancipatória, ela vai além. Ela busca a libertação e autonomia dos alunos através do desenvolvimento de competências objetiva, social e comunicativa, como o movimento sendo entendido como linguagem em relação do ser humano com a sociedade. Então, agora eu utilizo do movimento uma forma de trabalhar uma aprendizagem com objetivo social, comunicativo, ok? Diferença básica para nós gabaritar em prova em relação crítico-superadora, tá? Superar o modelo tradicional de ensino e emancipatório, tá ok? Vamos lá, galera. Continuidade. É isso aí, ó. Tendência crítico-social, abordagem crítico-superadora e abordagem crítico-emancipatória. Vamos lá. Só para fixar na mente. Vamos lá, galera. A perspectiva crítico-superadora trabalha com o conceito de cultura corporal, que se opõe, portanto, ao conceito de aptidão física. Lembra? Superar o modelo tradicional, onde o modelo tradicional foca na aptidão física. Se você é bom, você é o melhor, tá? Tem que superar estas situações enquanto o objetivo final. Existe a coerência na seleção dos conteúdos de educação física em relação ao objetivo, promovendo uma leitura crítica da realidade. A abordagem crítica emancipatória. A abordagem crítica emancipatória tem como objetivo ensinar através de atividades com movimento corporal, que foi o que nós estudamos aqui na aula anterior, tá? Então, através do movimento, através das atividades de coordenação, de lateralidade, eu vou identificando o sujeito, tá? E tentando ali trabalhar essa autonomia, esse ser mais ativo, tá ok? E olha só, pessoal, a competência social, a interação social e a competência objetiva, ler, interpretar, criticar a realidade através da linguagem, emancipatória dos conteúdos, trabalhar não mais só o esporte como forma de desenvolvimento e competência,
Então, agora não é só o esporte, porque o esporte estaria ligado muito ao modelo tradicional ainda, tá? O esporte é interessante trabalhar nas escolas, ok, mas não apenas ele, tá? Temos diversas atividades, jogos, danças, lutas, entre outros movimentos aí, tá? Que dá para trazer e tentar desenvolver esse ser mais crítico, participativo, construtivo na sociedade. Beleza? Vamos lá, vamos fixar, pessoal. E olha só esse quadrinho muito interessante. Vamos lá, crítico superadora. Qual que é a área de base? Sociologia política. Objetivos: transformação social, cultura corporal. Tem que gravar, pessoal. Isso aí tem que ir para a hora de prova. Crítico superadora, transformação social através da cultura corporal, tá? Aspectos relevantes, ele faz ali, então, esta abordagem faz uma reflexão histórica, tá? Crítica emancipatória. Área de base: sociologia, filosofia, política. Objetivo: sujeito crítico e autônomo. Transformação didática do esporte. Acabamos de estudar na aula anterior, tá? Que precisa de trabalhar agora um sujeito crítico através do movimento autônomo, transformação da didática, não trabalhar mais apenas o esporte, tá? Como a ferramenta principal, mas ele pode ser sim complementar ali na educação física, tá ok? Os aspectos relevantes é formação da cidadania. Através desse quadro, você não erra em prova, galera. Quando você entende essa diferença da crítica superadora e crítica emancipatória, não erra mais. Beleza? Vamos lá, vamos embora. Sequência. Beleza, galera, vamos lá. E aqui é onde eu mais gosto, é das questões para fixar o conhecimento, o aprendizado, beleza? Pessoal do EducaDF, estamos junto, o professor Wender aqui. Vamos iniciar. Galera, peço para vocês que pode estar pausando o vídeo, responde primeiro e depois dá sequência, porque eu vou ler a questão e já respondendo para vocês, não podemos perder tempo. Vamos lá. Questão 1. A abordagem psicomotora na educação física tem como principal objetivo focar na melhoria do desempenho esportivo competitivo. Será que isso faz parte da psicomotora? Vamos eliminar método 50-50 do EducaDF, para você que já faz com a gente, já entende como funciona, já elimina o letra A, beleza? Letra B, desenvolver a aptidão física relacionado à saúde, também descarto. Aqui, pessoal, já elimino a letra B também. Lembrando que no método 50-50 nós entendemos de A a D, beleza? Mas dessa forma você já consegue entender e já eliminando, tá? Fazendo por eliminação, ok? Letra C, estimular a integração entre aspectos motores, cognitivos e afetivos. Ok, achamos a resposta por enquanto, tá? Letra D, priorizar a especialização precoce, não. Valorizar exclusivamente a performance motora, também não. Por quê, galera? Letra E tem uma palavrinha exclusivamente. Toda vez que algo for exclusivamente isso, apenas isso e palavras negativas, tá? Suspeitem da questão, ok? Vamos lá, dando sequência. Na sequência aqui temos a abordagem desenvolvimentista. Está baseada nos princípios do treinamento desportivo de alto rendimento? Não, galera, vamos eliminar. Desenvolvimentista, lembra? De acordo com a idade, maturação, tá? Letra B, no ensino dos fundamentos dos jogos e esportes, sem preocupação com fases de desenvolvimento, muito pelo contrário. A desenvolvimentista, ela tem essa preocupação com as fases do desenvolvimento, tá? Então, a letra B elimina também. Letra C, no processo de aquisição e aprimoramento das habilidades motoras ao longo da vida. E aí, galera, encaixou, né? Beleza, letra C de certo. Letra D, apenas, vamos eliminar, apenas na dimensão biológica, já limitou aqui, não dá. Letra E, na transmissão mecânica de gestos esportivos tradicionais, também não, beleza? Então já temos o gabarito letra C, galera, de certo. Vamos embora, para cima. A tendência crítico-superadora fundamentada no coletivo de autores, tá? Entende-se educação física como? Então, olha só, crítico-superadora. Lembra da nossa aula? Vamos responder isso aqui com facilidade, né? Letra A, uma atividade voltada exclusivamente à recreação. Palavras que está exclusivas ou negativas, tem que ter cuidado. Letra A, já elimina. B, um componente curricular que deve reproduzir modelos técnicos do esporte? Não, pessoal. Superar, superação, lembra? Superação, tendência crítico-superadora. Precisamos superar os modelos tradicionais, tecnicista, tá? Vai ao contrário. Letra C, um instrumento de transmissão cultural e de transformação cultural. Opa, lembra que nós falamos sim de transformação social?
tá? Mas deixa ela aqui por enquanto, né? Ficou meio que na dúvida? Vamos para a letra D. Uma disciplina voltada unicamente, palavra exclusiva de novo aqui, ó, unicamente para avaliação de condicionamento físico? Não. Uma prática destinada apenas à saúde individual? Também não. Fiquei na dúvida, mas de A a E, o que mais encaixou foi letra C. Pessoal, mantemos aqui então um instrumento de transmissão cultural e de transformação social, beleza? Na abordagem construtivista interacionista em educação física, o papel do professor é: letra A, transmitir técnicas esportivas de forma padronizada? Não, né, pessoal? Construtivista, construção, professor mediador, lembra? Vamos lá. Letra B, atuar como mediador, criando situações, problemas que favoreçam a construção do conhecimento pelo aluno. Perfeito, gabarito, letra B, de bom demais, tá? Letra C, aplicar treinos físicos visando, não. Letra D, reproduzir, também não. Reproduzir exercícios técnicos, galera, não dá. Letra E, privilegiar apenas a preparação física, não, também não encaixa de jeito nenhum, tá? Tá muito claro pra gente aqui que construtivista é professor atua como mediador, criando situações, problemas, tá? Para essa construção de conhecimento, ok? Vamos lá, não podemos parar. EducaDF. Aqui, ó, chegamos na questão 5. Entre as tendências contemporâneas da educação física, destaca-se a abordagem da saúde renovada. Lembra? Saúde renovada? Quando falar de saúde renovada, mas o que é? Lembramos sim de saúde, da higiene, né, do cuidado. Então vamos lá. Que se diferencia da visão tradicional por, vamos lá, focar exclusivamente no rendimento esportivo? Não, não dá, né, galera? Reforçar práticas mecanicistas e repetitivas. Se eu quero sair do modelo tradicional, por que eu quero reforçar essa situação mecanicista e repetitiva? Não. Letra C, ampliar a compreensão de saúde como qualidade de vida, ok? Indo além da ausência de doenças. Gabarito, letra C de novo, de certo. Letra D, reduzir a prática de atividades físicas apenas a teste de aptidão física? Não. Excluir aspectos sociais também aqui é demais, né, galera? Não dá, não dá. Vamos lá para a questão 6, vamos embora, vamos nessa. Aqui é o que despenca em prova. Crítico-emancipatória. A abordagem crítica-emancipatória proposta por Eleanor Kunz destaca-se por priorizar exclusivamente o ensino dos fundamentos técnicos do esporte? Não, né, galera? Crítica emancipatória, a ideia de emancipar, essa ideia do esporte, inclusive, né? O esporte como única ferramenta da educação física, é emancipar essa ideia, né? Trazer o ser autônomo, participativo, e outra palavra excludente ali, tá? Exclusiva, no caso, letra A, priorizar exclusivamente, não. Elimino aqui. Letra B, estimular a vivência de práticas corporais que permitam a reflexão crítica e autonomia do aluno. Que legal, letra B de bom demais, né? Letra C, focar no desenvolvimento das capacidades físicas motoras também não é focar no desenvolvimento das capacidades motoras. Nós temos que romper com isso, tá? Nós temos que trabalhar o movimento, ser mais crítico, aprender através do movimento, né? E esse movimento inclui brincadeiras, danças, não só o esporte, é emancipar disso, tá? Vamos lá, paramos aqui. Reduzir o papel do aluno a mero receptor de informações? Não, aí nós estamos falando de uma educação bancária, onde o professor chega e deposita todas as informações para o aluno, certo? E letra E, tratar o movimento apenas como execução mecânica. Erradíssimo, tá? Mantemos ali, então, na letra B, de bom demais. Vamos lá, na questão 8 aqui, nós temos um comparativo de crítica emancipatória com crítica superadora. Então, sobre as abordagens crítica emancipatória e crítica superadora, é correto afirmar que ambas reduzem a educação física à prática esportiva? Não, elas vão contra isso, principalmente a emancipatória, que é para emancipar essa situação do esporte como único ferramenta, e só ele, tá? É contra isso, nós vamos trazer agora o movimento, aprender através do movimento de diversas formas, beleza? Letra B, a crítica superadora ela foca na transmissão da cultura corporal, enquanto a crítica emancipatória busca autonomia e reflexão crítica do aluno sobre a sua prática. Perfeito, letra B, de belezinha, tá tudo ok aqui, tá? Letra C, a crítica emancipatória enfatiza o esporte de rendimento, enquanto crítica superadora ignora aspectos sociais. Não, não. Letra D, as duas têm como princípio central a aptidão física voltada para a saúde? Também não, galera. E letra E de erradíssimos, ambas excluem a análise crítica do contexto social
Não, essa abordagem ela está ligada diretamente às tendências crítico-sociais, tá? Essas abordagens, dentre as outras abordagens, ela está ligada diretamente ao contexto social, ao crítico social, tá ok? Vamos lá, sequência aí. Últimas questões chegando, vamos nessa? Questão 9, crítica emancipatória. Na perspectiva crítica emancipatória, o movimento é compreendido como um gesto técnico padronizado e imutável? Não, galera, não vai além disso, tá? Ser autônomo, participativo, crítico, tá? Socialização, tem que trabalhar de diversas formas. Vamos romper com essa questão de padronização, tá? Letra B. A expressão de uma técnica que deve ser reproduzida fielmente. Não, que isso. Não, galera. Reproduzir fielmente não pode ter erros. Tem que ser assim. Isso é um padrão tradicional, tecnicista, mecanicista. Complicadíssimo aí, tá? Letra C. Uma ação significativa, carregada de intencionalidade, que permite a construção de sentidos pelos alunos. Aí nós encaixamos aqui e fechamos com chave de ouro na questão. Crítica emancipatória tem que ter uma ação significativa, tá? Carregada de intencionalidade. Então, professor mediador, vamos nessa, vamos chegar lá, trazer conteúdos para esses alunos que eles desenvolvam de uma forma ativa e não só depositária por parte do professor, tá? Agora nós somos um professor mediador e não um técnico, um mecânico, um tradicional, tá ok? Letra D, um ato apenas biológico, fisiológico, não, apenas elimina. Uma atividade que independe de interpretação crítica, muito pelo contrário, nós temos que ter essa interpretação crítica. Beleza, galera? Chegamos aqui no finalzinho das questões. Espero que vocês tenham gostado, fixado na mente, tá? EducaDF trabalha dessa forma. Traz o conteúdo prévio, resumido e as questões para fixar, tá? Aqui no EducaDF, nesse mesmo e-book, vocês terão diversas questões relacionadas a várias bancas, tá? É ali que nós vamos ver como as bancas cobram, beleza? E essas questões que vocês estão vendo aqui é um pouquinho diferente, tá? Aqui é para fixar o conteúdo que nós acabamos de estudar. Porém, lá nas questões comentadas das bancas, aí ali sim é voltado para as bancas, como cobram, como caem em prova. Beleza? Que bom que você chegou até aqui. Um abraço e até a próxima.